pode mais conter o poder avassalador da pressão das águas da graça que irrompem para dentro do coração dele. Ou como ele próprio vem a dizer também em 1 Coríntios, no capítulo 15, que ele, não sendo um dos apóstolos contemporâneos de Jesus, no entanto se tornou um apóstolo porque ele mesmo viu Jesus. Ele diz, eu sou o menor de todos eles, pois eu persegui a igreja de Deus, eu os obrigava a blasfemar, mas a graça de Deus me alcançou e o Senhor teve misericórdia de mim e eu nasci. É trauma, eu nasci com fórceps, eu nasci como um nascido fora de tempo e trabalhei mais do que todos os outros apóstolos, não eu, mas a graça de Deus comigo. Os anos vão passando e os movimentos de libertação em Israel vão crescendo, dos zelotes, dos sicários. A população em geral já não aguenta mais a presença romana aqui. Havia os essênios em Curã, que já haviam se separado de tudo e de todos, porque acreditavam que o que aqui estava estabelecido tinha tido já os seus dias decretados e finalizados. Eles estavam esperando a manifestação do Filho do Homem, ou do Ancião de Dias, ou do Messias, que viria para salvá-los. O fato é que no ano 70, por causa das insurreições presentes em Israel e em Jerusalém, o general Tito vem e resolve sitiar outra vez a cidade que estava num estado de rebelião contra os romanos, não querendo mais estar sob aquele tacão tirano. E o que acaba acontecendo é que eles não só sitiam a cidade, mas eles a invadem, derrubam os muros, queimam os templos, o templo, destroem todas as coisas, a população é morta, outros são dispersos, levados e espalhados pelo mundo afora. A última resistência acontece em Massada, que termina num suicídio coletivo de dignidade, porque o final da declaração da Carta de Massada dizia que eles preferiam se entregar à morte com as suas mulheres e com os seus filhos do que verem os seus filhos tornarem-se escravos, as suas mulheres estupradas, eles próprios mortos pela violência romana, preferiram, em sorteio, matarem-se uns aos outros do que entregarem-se às mãos perversas dos romanos, o que foi uma declaração poderosa. Nós preferimos o abraço da morte do que qualquer que seja o vínculo com vocês. As coisas continuam a acontecer nessa cidade. Houve um tempo, já aí no início do segundo século, que ela muda de nome. Ela passa a ser tratada como uma cidade pagã. A Hélia Capitolina, com altares pagãos erguidos no lugar aonde era o templo. A sucessão de coisas vão se dando até que Constantino dá aquele golpe de mestre, cria o cristianismo por volta do ano 322. E aí Helena, mãe dele, resolve voltar para este lugar e aqui na terra de Israel erigir basílicas, templos, os mais diversos, de acordo com o que as tradições diziam que teriam sido os lugares relacionados a Jesus. Ela constrói a Igreja do Santo Sepulcro, Mosteiro de Santa Catarina, vai marcando a cidade com essas marcas e signos de uma religiosidade nova, do cristianismo que até então não existia, porque durante quase 4 séculos os discípulos de Jesus serviram a Jesus nas ruas, nas esquinas, de casa em casa, nas praças, estiveram perseguidos sob Nero, sob Calígula, sob diversos imperadores romanos, jamais construíram um templo, jamais fizeram coisa alguma. Foi o período no qual a fé em Jesus se manteve, apesar de todas as dificuldades, manteve-se intacta. Mas quando entra o advento constantiniano, dando agora prerrogativas aos bispos que antes eram pobres e agora passam a ser ricos, agora eles estão isentos de impostos, agora eles passam a receber verbas públicas, agora o imperador Constantino promove concílios da igreja, concílios feitos a partir da filosofia grega e aristotélica, numa ação absolutamente idiotada
tentando fazer a anatomia de Deus, tentando discernir a Trindade, tentando definir qual era a substância do ser de Deus, e loucuras desse tipo, que acabaram prevalecendo até os dias de hoje e só foram aumentando. Então a presença cristã fica estabelecida aqui, de Helena até o advento de Maomé. Quando Maomé começa a anunciar o que ele chama de a revelação que havia recebido, as populações árabes, que até então eram extremamente pagãs de vários modos, e vão crendo no que Maomé vai falando, e após a morte de Maomé, este lugar, pelo fato de que os árabes têm parentesco direto com os judeus, e um parentesco duplo, que vem pela via de Agar, concubina de Abraão, que gerou Ismael, e depois um parentesco que se funde mais ainda, porque Esaú, irmão de Jacó, se casa com uma ismaelita, de tal modo que se junta ainda mais. Eles tinham nessa cidade uma fissura e um desejo enorme de a possuir. E aí surge a ideia, e a história, e a lenda, e o mito de que Maomé morto toma seu cavalo e cavalga até o lugar onde hoje estão essas mesquitas, especialmente a mesquita de El-Aqsa, e que daí ele teria sido assunto aos céus. Basta isso agora para que uma terceira religião passe a reclamar a cidade. Primeiro os judeus, por herança, indiscutível. Depois os cristãos, não durante os 300 anos de discipulado simples dos que seguiam a Jesus, mas depois do pai do cristianismo, Constantino, ter estabelecido os seus marcos e suas basílicas, ele quer poder sobre essa cidade. E agora chegam os muçulmanos dizendo: Maomé ascendeu aos céus daqui, esse lugar também é nosso. E aí chega essa outra presença forte, poderosa, que se estabelece por mais de 300 anos. Até que lá na Europa, um surto de reis resolve retomar a Terra Santa. Era um estratagema do papado, que estava também perdendo poder, e a maneira que ele tinha de fazer uma coalizão de nações que até então estavam ligadas ao poder do papado, e que gradativamente os papas estavam sentindo que elas estavam se desconectando do centro papal, que tinha sido também estabelecido por Constantino. Surgem as cruzadas. As cruzadas têm interesse político do papado, têm interesse econômico, mas o pretexto é recuperar os lugares sagrados da Terra Santa, a custódia da Terra Santa. Isso acontece durante 200 anos. Os cruzados vêm para cá, de início expulsam os muçulmanos, guerras se intercalam, até que ao final de 200 anos eles são derrotados nos corpos de Ritim por Saladino. E aí outra vez a presença muçulmana domina completa e significativamente a cidade. Os anos vão passando, a gente já virou agora do primeiro milênio cristão para o segundo milênio cristão, com essa presença que se faz aqui real, até a chegada dos turco-otomanos, que vieram a construir as atuais muralhas dessa cidade, que tem 500 anos de idade, as muralhas atuais. Isso acontece até que chega depois disso o mandato inglês, que dura até o fim da Segunda Guerra Mundial, quando a ONU, olha só, a gente está vindo de Melquisedeque já para a ONU. A ONU decide, pelo voto de Minerva de um brasileiro, que os judeus teriam direito de voltar para cá depois do terrível, incomparável, inconcebível, inominável, diabólico holocausto que matou milhões e milhões e milhões de judeus na Europa. E eles vêm em barcos. Já havia aqui presenças judaicas, porque nunca deixou de haver algum tipo e forma de presença de judeus no lugar. Mas naquele período, antes da chegada deles em 1948, havia grupos fazendo assentamentos, alguns comprando terrenos na Galileia, outros comprando terrenos na região litoral sul de Israel, onde antes era a terra dos filisteus, plantando, tentando voltar para as suas próprias raízes.
Mas o que acontece é que em 48 Israel resolve, tem a permissão